Tem uma amarela que é igual. Oi, professora. Encaminhei o link para a turma. Ah, tá ótimo. Eu preciso deixar um pouquinho de volume, tá? Só pra... Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu estou acertando aqui para fazer o diário de classe. Tá bom. Bonitinha ela. Gosto muito dela. Boa noite, professora. Tudo.
com vocês. Tudo bem, Amanda? Eu conversando com vocês aqui um pouquinho. Alguém de vocês assistiu aquela live do professor Marcelo e do professor Pedro? Assistiram? Que teve sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que cassou liminarmente a indicação do delegado regional lá, o Alexandre Ramagem. Vocês assistiram? Tiveram oportunidade de assistir? Sim. Boa, né? Isso, Uhum. a Bruna falou que sim. Quem mais assistiu? Eu assisti, professora, também. Assistiu? Uhum. Então, o que vocês acharam? Boa e bem controvertida a matéria, né? Então, na verdade, foi disponibilizado, eu vou colocar depois para vocês lá, o professor aqui disponibilizou o link para vocês acessarem pelo YouTube, tá? A live. Então, eu vou colocar lá para vocês no AVA, para ficar disponível. Quem não assistiu, se quiser assistir, né? Eu acho bem interessante o debate, até para ver questões processuais, né? Que foram discutidas ali na live, se essa decisão do ministro Alexandre de Moraes seria uma decisão, digamos, processualmente correta, ou se ele estaria extrapolando, na verdade, a legitimidade que ele teria ali, né, de decidir sobre uma questão dessa, inclusive de adentrar na esfera de impedir todos os atos, né, presidenciais, fica muito vulnerável, né, às decisões e às nomeações, independente do mérito de se tratar de uma nomeação, de uma indicação de alguém que tenha uma proximidade ali, né, com o presidente, que possa comprometer as investigações, né, foi analisado pelo lado técnico, né, se seria possível ou não esse tipo de decisão, essa decisão mais como se fosse uma censura, né, censura dos atos do executivo, se isso poderia ter sido feito. Mas parece-me também que o presidente tornou sem efeito, né, a nomeação, ele também faz uma confusão dos institutos jurídicos aí, que a gente acaba tendo que debater o que dentro de toda essa confusão, onde fica, né, toda a estrutura jurídica e a legalidade dessas decisões. Mas eu aconselho vocês a entrarem e assistirem, eu vou colocar o link lá, quem não pôde assistir, eu assisti hoje pela manhã, e quem não pôde assistir, dê uma olhadinha lá, que eu acho bem interessante, até como formação de opinião e tal, eu acho bem importante para vocês. Terminaram a prova, eu vi que muitos já colocaram lá, hoje é o último dia, né? O último dia da prova, e aí depois a gente adentra, já estamos adentrando aí no segundo bimestre, né? Hoje a participação está pequena na aula, só 13 antes. Eu não sei se também é em razão de que muitos não terminaram a prova, ou, né, então, não é só a nossa prova, né, são todas as provas que terminam hoje. Então, eu vou começando devagarinho aqui, gente, porque hoje o tema é bem interessante. A aula passada a gente falou sobre as gratificações, né, que são as gratificações que compõem a remuneração dos empregados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os adicionais. Vocês já devem ter ouvido falar nos adicionais, que são, na verdade, um plus pago ao trabalhador em razão de uma condição nociva de trabalho e uma condição prejudicial que é necessária uma compensação do trabalhador através do pagamento desses adicionais, né? A gente diz nociva porque ela é contrária ao curso normal do contrato, né? Então, há necessidade de se efetivar o pagamento
desses adicionais, que eles podem ser de âmbito de dano à saúde, né? Pode ser de dano à saúde, que seria o adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, seria do trabalho em labor extraordinário, né? Que também é uma situação nociva para o trabalhador, né? Que necessita de um pagamento a mais, né? Em razão disso. Também do adicional de transferência também, porque há mudança do empregado, né, da sede para a qual ele foi contratado, da cidade para a qual ele foi contratado, e em razão dessa alteração, né, também há necessidade do pagamento do adicional. Então, esse adicional, para a gente ter uma ideia, ele é compulsório. O que quer dizer isso? É que ele depende de lei, então está previsto em lei. O empregador tem que honrar com esse pagamento do adicional, né? Porque existe um dispositivo legal que prevê. Além desse adicional das horas extras, dentro do adicional das horas extras, tem o chamado adicional noturno, né? Que ele remunera a hora noturna. Ele está previsto na Constituição Federal e também previsto no artigo 73 da CLT, que o valor dele é de 20% na CLT, porém as categorias e tem profissões específicas e categorias que têm uma forma diferente de remuneração do adicional noturno, né? E que os percentuais, eles podem ser variados, né? Não tem um percentual fixo. A hora noturna, ela é reduzida, ela não compreende 60 minutos, né? A hora noturna, ela compreende 52 minutos e 30 segundos. Então, ela é computada de uma maneira reduzida, né? E essa jornada, veja, o adicional noturno é devido mesmo que se adentre o labor, começa na jornada noturna e adentra na jornada diurna. Quando ele atravessa essa jornada, também é devido o adicional e é computado adicional sobre adicional. Então, se for hora extra, se extrapolar a jornada normal, mesmo no período noturno, então se computa o adicional de horas extras, que o normal é de 50%, e mais o adicional noturno, que é de 20%. O que acontece? Esse adicional de hora extra também as convenções coletivas podem estipular um outro percentual de horas extras. Por exemplo, dos securitários, as horas extras são de 60% e não de 50%. Né? Então, as convenções coletivas também podem estipular outros tipos de adicionais que não somente os adicionais legais, tá? Então, assim, outra situação é do adicional de horas extras no caso do intervalo intrajornada, né? Sabe que o intervalo intrajornada é previsto no artigo 71 da CLT, né? Teve uma alteração agora com a reforma trabalhista, porque esse intervalo intrajornada, ele previsto no artigo 71, parágrafo 4º, ele era considerado, estava sendo já considerado como uma verba salarial, né? Uma verba salarial e devido uma hora. Então, independentemente do empregado ter gozado, por exemplo, 40 minutos, se ele reduziu esse intervalo, né, ele teria direito a uma hora. E isso tem uma súmula que prevê, que é a súmula 457. O que acontece? Com a reforma trabalhista, ficou delimitado ali no artigo 71, uma alteração nos seus incisos, teve uma alteração de que, vou até ler para vocês o artigo 71, o que modificou. Só que esse entendimento, veja, não é um entendimento muito justo, né? Porque é deferido agora somente o tempo para completar uma hora, né? E a título de indenização. Deixa eu achar aqui para vocês o artigo 71.
e eu vou ler para vocês essa mudança que teve, que é bem significativa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui. A não concessão, parágrafo 4º, a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. E isso ele vai de encontro à súmula 437, que estava sendo aplicado, né, e que era deferido. Então, assim, de certa maneira, tinha uma certa injustiça aí, né, porque às vezes, digamos que o empregado, ele tivesse usufruído 50 minutos de intervalo, e não 1 hora, ele ganhava a hora cheia. Porque qual que era, se defendia? Que o intervalo intrajornada, ele tem uma natureza higiênica, que a gente chama. Ele é para a saúde do trabalhador. Então, a redução desse intervalo, ela é nociva para o trabalhador. Então, esse pagamento de 1 hora correspondente era em razão dessa situação, tá? Era em razão, deixa eu ver no chat aqui, quem que tá me... Tá. Era em razão dessa situação, mas com essa mudança, agora, então é devido ao que? O tempo correspondente, né, e a título de indenização, mas com o acréscimo de 50%, nós estamos falando isso por causa do adicional. E a título de indenização, o que que muda? Né? Ele não gera reflexos, né? Então, ele é uma verba paga e não gera reflexos. Essa foi uma alteração importante que teve da reforma trabalhista aí, com relação ao adicional do intervalo. Então, eu coloquei para vocês no material uma tabelinha que fala ali das profissões que têm adicionais diferenciados. O adicional noturno não é só de 20%. Então, eu até citei ali o artigo 73, que traz os 20%, né? E o horário das 22 às 6, que esse é considerado, das 22 às 5, que esse é considerado o horário noturno, né? E para outros casos, por exemplo, como engenheiro, o adicional é de 25% e a hora é de 52,30, tá? Para o advogado, mesma coisa, 52,30, adicional de 25%. Isso está previsto no Estatuto da OAB, né? Na lei, no Estatuto não, na lei da OAB. O portuário, 20%, trabalhadores no xisto e petróleo, 20%, aeronauta, 20%. O rural tem uma peculiaridade também, que lembra que eu trouxe para vocês quando a gente trouxe o trabalhador rural, né? E tinha até uma questão que envolvia isso. Então, o rural, o adicional é de 25%, mas a hora não tem redução de hora noturna. Então, a hora é de 60 minutos mesmo. Não há essa redução, tá? Então, essa é uma peculiaridade. Tá lá nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, tá? Então, a norma coletiva, ela pode modificar ou reduzir esse adicional, né? Ela tem essa prerrogativa, ainda mais agora com essa alteração do artigo 611-A, né, que deu essa amplitude para as normas coletivas do convencionado ter prevalência sobre o legislado. Então, esse tipo de adicional, ele pode ser alterado perante a convenção coletiva, tá? Então, eu trouxe até para vocês essa questão do adicional da súmula 437, se vocês forem pesquisar na jurisprudência, era uma matéria ganha
praticamente essa questão do intervalo entre a jornada. Mas agora, em razão da reforma, o que acontece? Essas ações trabalhistas ajuizadas posteriormente a novembro de 2017, já se aplica essa nova regra aí do adicional dos contratos, né? Dos contratos vigentes na época da reforma. Claro que os contratos vigentes na época da CLT antiga têm direito adquirido e daquele período se aplica a súmula Ô, 4. professora, Oi? desculpa, eu entrei meio atrasada. Essa que você falou, a questão ganha, você tá falando do quê? Não, prova? era uma questão ganha do intervalo entre a jornada. Era uma Ah, questão. que susto. Não, tá, esquece. Não, era uma questão. Então, assim, era um pedido que se fazia quando o empregado tinha direito ele trabalhava por 8 horas e tinha direito à jornada tinha direito a intervalo de 1 hora, com a redução desse intervalo, era pago 1 hora como extra. O que quer dizer isso? Era computado 1 hora mais o adicional de horas extras. E agora teve essa alteração, que agora é determinado o pagamento somente do tempo faltante. Antes não se considerava quanto que o empregado gozou de intervalo para fazer esse cálculo. E agora sim, se ele gozou 20 minutos, então ele tem direito somente aos 40 minutos restantes. Entendeu? E daí como extra. Ah, entendi. Então, antes era uma questão que, por exemplo, os empregadores dificilmente pagavam 1 hora extra em caso de redução de intervalo, né? Eles deixavam ir para a justiça e discutiam essa questão. Era discutido muito, tinham muitos debates sobre isso, se era devido à hora cheia, que a gente chamava, ou se era devido só ao pagamento do complemento, né, para completar 1 hora. E agora essa discussão acabou, porque veio essa nova CLT e determinou que ela tem natureza indenizatória, não gera reflexos nas outras verbas, e também é computado somente o período faltante para completar 1 hora. Então, isso é importante vocês aprenderem, porque às vezes pode ser colocado alguma questão desse período anterior e do período posterior. Então, vai ter que ser feita essa análise, né, de como que vai ser aplicado a questão do Professora, intervalo. então como a senhora falou que era causa ganha, então geralmente as empresas deixavam ele correr, então às vezes não compensava então elas deixar, Não. porque o empregado sempre ia ganhar, não tem Ganha. jeito? Ganha. Não? E se não ganhava, veja, porque, como é que eu vou explicar para vocês? Tem alguns juízes que defendem um posicionamento. Veja, até esse material que eu coloquei para vocês hoje da aula é da doutora Vólia Bonfim, e ela tem até uma defesa ali que ela fala que ela entende como injusto, né? Ela entende como injusto essa consideração de verba indenizatória e não salarial, que esse não é um entendimento dela, né? O entendimento dela é de que se deve se aplicar a súmula 437, porque ela não foi revogada a súmula. Veja, a Justiça do Trabalho, assim como todos os outros ramos do direito, fica complicado às vezes você defender uma posição assim, sabe? E o que eu falei para vocês é o que consta na CLT, que modificou. Mas a súmula 437, ela está vigente ainda. Então, há possibilidade de juízes ainda julgarem com base nessa súmula. Então, o que eu falei, mesmo da situação anterior, antes dessa nova CLT, havia juízes que entendiam que ela era indenizatória e não aplicavam a súmula 437. Mas o que acontece? Quando ele vai para o TST, o processo chega no Tribunal Superior, o TST, por isso que eu disse que era causa ganha, o TST aplica a súmula, porque a súmula é deles, né? Então, matéria sumulada, quase não se tinha discussão. A única situação é se, porventura, não tivesse sido provada a redução do intervalo, aí não era aplicado, né? Mas se fosse aplicar só a questão da súmula, o TST já deferia essa 1 hora.
Então, às vezes, não valia mais a pena essa discussão, tá? Entenderam bem essa questão do adicional? Tudo isso eu trouxe porque enriquece, né? Quando a gente fala dos adicionais, tem que falar desse adicional de hora extra dentro dos intervalos também intra-jornada. Professora, Oi. o Walter, tudo bem? Boa Oi, noite. Walter, tudo e você? Tudo. Então é o seguinte, ao passado eu fiz uma pergunta para a senhora, mas acho que eu não contextualizei, e daí foi no final da aula, foi meio corrido. Sobre... Saiu uma MP que o empregador ele pode baixar 25%, 50% ou 75%, né? MP 936. Uhum. Isso, 936. Aí assim, eu pergunto porque a minha cunhada, ela trabalha num restaurante e ela o patrão dela baixou a carga horária de 8 para 6. Trocando em miúdos, baixou 18%. Só que não vai se encaixar na MP, não se encaixa no 25%. O que o patrão dela falou para a equipe? Que eles não terão essa compensação do governo, e ele vai tirar o vale alimentação e tipo o salário delas vai abaixar, então eles vão perder muita coisa. Mas daí quando não alcança o 25% da MP, ele pode tirar diminuir a carga horária por conta da crise econômica e ficar assim mesmo? Tá certo isso? Veja, a redução da carga horária, desde que o empregado aceite, né? Porque se o empregado não aceitar, ele pode demitir o empregado, né? Porque foi a condição que o patrão tá colocando, né? Desde que o empregado aceite, a redução de carga horária, ela já era permitida sem a MP. Então, ele pode. E a partir do momento que reduziu a carga horária, vai reduzir, obviamente, o salário. Então, tem que ver exatamente como que é a situação dela, porque esses 18% tem que ver quanto que vai representar. Porque o correto seria pegar o valor hora do salário dela e colocar o cálculo, fazer o cálculo para 6 horas. E daí, no final, verificar quanto foi o percentual de redução. Se corresponder, é possível. Agora, se for a mais, aí não pode, porque aí ele está justificando essa redução com a redução da jornada, né? Agora, se está reduzindo além da jornada e ainda não vai ter a retribuição, né, porque daí ele vai se enquadrar, não vai se enquadrar exatamente na questão da medida provisória. Então, teria que analisar, ver se corresponde a essa redução da jornada. E a redução da jornada ele pode fazer. Claro que se você ganha por 8 horas e você vai trabalhar 6, obviamente que você vai ganhar menos, né? Porque você está trabalhando menos. Então, isso é permitido, a redução da jornada. A gente fez as contas aqui e o 18% corresponde ao salário que ela vai receber no próximo mês. Mas ele tirou o vale alimentação. Isso é uma coisa que estava combinado em contrato, então tá errado, né? Então, ele deve... o que acontece? Ele tirou o vale alimentação porque reduziu a jornada. Porque ela daí recebia... é permitido por lei? Depende do que está estabelecido na convenção coletiva, se porventura, não sei, né? Ou no contrato de trabalho, que ele é devido em razão do labor de 8 horas, aí ele pode. Tá tudo baseado na questão da redução da jornada. É porque o restaurante que ela trabalha não é um restaurante comum. Ela faz como se fosse um delivery de comidas naturais, assim, Sim. Eu não sei ao certo. Então não se encaixa em restaurantes. Então não tem uma convenção coletiva, teria que ver o contrato mesmo. Teria que ver o contrato. Então, se reduziu agora, dá para discutir, Walter, essa questão da ajuda à alimentação, mas com a mudança, vocês lembram que eu trouxe na aula passada e falei bastante da ajuda à alimentação, que ela perdeu a natureza salarial, né? Que ela é indenizatória. E tanto que até foi excluída do texto do 458, né? Então, veja,
tem que analisar bem o contrato de trabalho dela. Agora, pode-se dizer, por um direito adquirido aí, que ela já tinha, e como que era paga essa ajuda à alimentação? Paga em dinheiro? Se for paga em dinheiro, Não, era vale? cartão. Cartão, aham. Então, justamente em razão disso que ela teve esse prejuízo, né? Ela teve essa redução. Mas eu vou te dizer que eu acho que é defensável pela empresa. É uma situação injusta, né, para o empregado, mas em razão da redução da jornada, Walter, as duas situações podem ser justificáveis, tanto reduzir o salário, obviamente, proporcional à jornada, e reduzir e retirar o ajuda à alimentação, porque a ajuda à alimentação normalmente se dá quando o empregado, qual que é o horário que ela vai trabalhar daí? Ela ficou com 6 horas. Ela entrava 8 horas, agora ela entra às 10. Eu não sei. Mas ela ficou 6 horas diárias. Ela entra às 10. 10 horas, aham. Ah, mas aí dá para defender porque ela, na verdade, continua almoçando no... Aham. né? Não alterou o turno. Então, aí eu acho que dá para... Ela só tá entrando um pouco mais tarde agora por conta da pandemia. Não, então teve um prejuízo a mais aí da ajuda à alimentação, que eu entendo que não deveria tirar. Lembra uma vez que vocês me perguntaram na questão da ajuda à alimentação? Eu acho bem arriscado. Agora, porque eu tinha entendido que ela tinha alterado o turno. Se ela alterou o turno, aí, digamos, não almoça mais no emprego, aí tudo bem. Digamos que ela vai no período da tarde, da 1 às 7. Aí tudo bem, entendeu? Ou do meio-dia às 6, ela trabalharia. Mas se ela percorre ainda o período do almoço, eu acho que essa redução aí da ajuda à alimentação tá complicada. Então é aquilo que eu falei para vocês, tem que tomar muito cuidado, porque em razão dessa abertura aí que o governo deu com essas medidas provisórias, eu acho que os empresários, em razão da crise que está assolando aí todo mundo, se deu muita abertura, muita amplitude para isso. Então, as negociações estão sendo feitas de todas as maneiras, né? Então, muita ilegalidade aí vai aparecer. Nesse caso dessa tua amiga, eu acho que ela permanecendo assim, do ajuda à alimentação, pode ser que tenha uma diferença. Agora, reduzindo a jornada, daí não, né? Reduzindo a jornada vai reduzir salário. Esse não tem. Ah, entendi. Obrigado, professor. Tá certo? Então, gente, voltando lá um pouquinho a questão do adicional dos adicionais. Então, a gente já falou do adicional noturno, do adicional de horas extras, né? Agora vamos falar um pouquinho do adicional de insalubridade e de periculosidade. O adicional de insalubridade, ele é também previsto, né? É previsto em lei, previsto na CLT, e ele visa compensar uma situação também nociva, né? Mais nociva de agentes externos, né, para o trabalhador, que podem ser agentes químicos, agentes biológicos e agentes físicos, que podem representar um prejuízo à saúde do trabalhador, né? No caso do adicional de insalubridade. Então, esses adicionais, normalmente, como que eles são avaliados? O ideal para se avaliar esse adicional é a empresa determinar através de uma perícia ou de um técnico de segurança do trabalho ou através dessas empresas especializadas e realizarem uma análise daquele trabalho desenvolvido ou das condições, né, da empresa, se aquele tipo de trabalho ele gera ou não gera insalubridade. E quais os graus... No caso é o PPP, né, professor? Hã? Isso. No caso é o PPP, né? O PPP, o PPRA também, né? São documentos, né, da empresa que trazem essa questão do risco de insalubridade das atividades. Ali está tudo descrito, né?
Então, mas mesmo com o PPP, né, e com esse PPRA, pode ser que a empresa não pague, entende? Ela entende, conseguiu um laudo, conseguiu alguma coisa e ela entrega EPIs, que são agentes neutralizadores, né, da insalubridade, que pode ser máscara, luva, óculos, protetor auricular, né, capacete, a própria roupa é considerada um EPI e que o empregador tem o dever de entregar e fiscalizar o uso, né? Então, assim, não basta simplesmente entregar e chegar na justiça e dizer assim, olha, ele teve uma doença de pele em razão, mas ele também não se utilizou da luva. Não importa, o empregador, cabe a ele zelar pelo cumprimento da legislação e ele tem que fazer com que o empregado se utilize, né, desses EPIs. E, inclusive, quando entrega, tem os recibos de entrega. O empregado tem que assinar, deve-se fazer cursos, né, de como são utilizados esses EPIs e fazer a fiscalização. Ela é muito importante. Então, não é um elemento, digamos assim, para o empregador de defesa, né, caso o empregado deixe de usar, seja relapso. Essa é uma situação bem complicada para as empresas, porque acontece muito, às vezes, dos empregados se relaxarem, né, não se utilizarem dos EPIs e daí depois vai pedir na justiça, vai pleitear o adicional. O que acontece? O percentual dos adicionais, então, ele pode ser o mínimo de 10%, o médio de 20% e o máximo de 40%. O que acontece? Às vezes, os empregados entram na justiça pleiteando uma majoração do adicional, que eles recebiam por 10%, mas deveriam receber por 40%. Tá? Então, e como que se vai avaliar isso? Se é devido 10%, 20% ou 40%. Digamos que o processo já esteja na justiça. Como que isso é feito? O juiz tem que determinar uma perícia. Tá? Então, essa perícia, o juiz vai designar um perito, as partes vão ter um prazo para apresentar quesitos, esses quesitos vão questionar sobre as condições de trabalho. Normalmente, o perito pede para que sejam juntados os documentos, que é esse perfil profissiográfico, que é o PPP, né? O PPRA também. Oh, isso nem merece uma resposta. A Siri está acionando aqui do meu celular. Então, às vezes, o perito pede a juntada desses documentos, pede os comprovantes de entrega de EPI, né, desses elementos aí neutralizadores de proteção individual, né, que são os EPIs, e também o perito pode até pedir uma audiência para que sejam ouvidas as partes, pode participar da audiência. Eu já participei de audiência junto com o perito, que a juíza determinou e o perito compareceu na audiência e as partes compareceram e o perito fez questionamentos bem diretos e era uma perícia de insalubridade. Era de uma indústria, é uma indústria química e o juiz permitiu a participação. Então, só depois de explorado toda essa situação do juiz ter se submetido ao conhecimento técnico do perito indicado, né? As partes podem indicar também um assistente, né? Que esse assistente ele vai subsidiar o advogado na hora de elaborar, porque é muito técnico, né? Então, o advogado precisa de um técnico que o respalde. Saindo esse laudo, né? O juiz pode se basear no laudo para majorar a insalubridade ou para manter, né, a insalubridade. Só que assim, o juiz não está adstrito ao laudo. Então, esse laudo, ele serve como elemento para o juiz
dar a sentença dele. Mas, se o juiz entender, porventura, de maneira diferente do laudo, se ele achar que aquele laudo não esclareceu e que as provas trouxeram elementos mais, o juiz pode julgar contrário ao laudo. É difícil, mas acontece. Ele pode julgar. Mas, falando em adicional, né, esse adicional, ele integra na remuneração para todos os efeitos, né? Ele integra. E ele é calculado não de acordo com esses 10%, 20% ou 40%, ele é calculado com base no salário mínimo. Ele não é calculado com base no salário nominal do empregado. Por que isso? Porque não existe uma previsão específica na CLT sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. E tem uma súmula, que é a súmula 4, que é uma súmula vinculante, que determinou a fixação do adicional de insalubridade, que pode ser subsidiada por essa súmula, pela indexação pelo salário mínimo. Veja, o salário mínimo ele não deve ser indexador para efeitos de verbas, né, de pagamento de verbas, mas há uma exceção dessa questão aí do adicional de insalubridade. Existe, inclusive, uma OJ, uma orientação jurisprudencial, que é a OJ 103 da SDI, que fala do adicional e fala das repercussões, inclusive que ele não repercute para efeito de repouso semanal remunerado, né? Porque ele já está embutido na hora na verba paga, né? Porque ele é pago mensalmente. Então, isso, a maioria dos adicionais acontece isso. Então, só considerando que ele é calculado com base no salário mínimo. E o de periculosidade, ele é previsto no artigo 193 da CLT. Já, engraçado, né, que o de periculosidade a gente aplica, às vezes, por analogia, para pedir o de insalubridade. Então, ele está previsto lá, vamos ver lá o 193, o que diz. Olá, ó, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude de explosões permanente do trabalhador A. Tá? Vamos ver lá. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. E o segundo é roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal e patrimonial. Então, nesses casos, aqui, o adicional de periculosidade, ele pode ter duas situações, uma por carga explosiva, né? Principalmente quando se trata de elementos inflamáveis, né? Ou rede elétrica também, né? Quando se faz vistorias em rede elétrica, o pessoal da Copel, né? Todos eles têm o direito ao adicional de periculosidade, pessoas que saem em campo, né? E que trabalham próxima a essas regiões, essas torres, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Ou esses profissionais de vigilância, essas empresas de vigilância e segurança, que obviamente eles trabalham nas ruas, né? E eles têm risco, esses motoristas de carro forte, o próprio vigilante, né? De banco. Então, eles têm, porque queiram ou não, eles a qualquer momento, eles podem ter que estão a perigo, né? Então, e qual que é o percentual? Nesse caso, do adicional de periculosidade, diz ali o parágrafo 1º do 193. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado o adicional de 30%. Sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros
das empresas, tá? Então, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Aqui, isso também foi inserido lá, ó, consta lá, ó, pela opção para não se permitir acumulação de adicional de insalubridade e de periculosidade, né? Então, está previsto lá no parágrafo 2º que ele pode optar por um dos dois. O parágrafo 3º diz assim: serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante. Às vezes, a própria convenção coletiva dos vigilantes tem o adicional de risco de vida e que eles se confundem com o adicional de periculosidade. Digamos que o percentual seja um pouco menor, não seja os 30%, então a empresa pode pagar uma parte até chegar nos 30%, sabe? Então ela pode compensar um pelo outro. São também consideradas perigosas trabalho em motocicleta, né? Então esses motoboy que trabalham também pode ser considerada como atividade perigosa, tá? Então, os portuários também é previsto adicional de periculosidade, está no artigo 14 da Lei 4.860 de 65. Por quê? Porque também eles estão sujeitos a atividades perigosas por causa de explosivos, né? Então, eles têm essa prerrogativa. Veja, o adicional de periculosidade, ele é devido mesmo que a atividade seja intermitente. Ele só não é devido se ela for eventual. Então, assim, o intermitente, vocês lembram do trabalho intermitente? Ele está naquela área, ele fica um pouco naquela área, daqui a pouco ele vai para o escritório. Daqui a pouco ele volta para aquela área de novo. Então, isso não é motivo para não se pagar o adicional de insalubridade, de periculosidade, ele é devido. Mas, no caso de ser eventual, então, digamos que um profissional lá da área de escritório foi chamar, lá do RH, foi chamar alguém lá no posto de gasolina, ali perto dos caminhão-tanque, então é eventual, não é uma situação corriqueira. Aí não é devido o adicional, tá? E assim, ele é devido enquanto perdurar a situação, né? Enquanto perdurar essa situação. O de insalubridade, a mesma coisa. Cessado o agente insalubre ou agente periculoso, não é mais devido o adicional. Ele é condicional. Condicional àquela situação nociva, né? Ele tem que estar trabalhando dentro daquela situação que seja o pagamento do adicional. Qualquer dos adicionais, por exemplo, as horas extras, cessadas as horas extras, obviamente que não é devido o adicional. Cessado o labor noturno, não é devido o adicional. Policial se encaixaria, professor? Oi? Policial? Não entendi. O policial? Então, o policial, sim, tem adicional de periculosidade, porque ele está nas ruas, né? Mas como, normalmente, o policial, ele é funcionário público, então, ele está previsto, a legislação prevê o adicional, mas dentro do estatuto do funcionário público, ele não é seletista. Agora, o vigilante, no caso, o vigilante patrimonial ou o motorista de carro forte, por exemplo, né, que ele exerce essa função de vigilância, e ele sim, daí ele é regido pela CLT, porque ele é contratado por essas empresas especializadas de vigilância, então ali ele tem esse adicional. E se não me engano, quase todos têm na convenção esse também o adicional de risco de vida, além do adicional de periculosidade. Tá? Veja, o motorista de carro forte, ele incide os dois,
o adicional de periculosidade e o de insalubridade. Aí vale dele optar para ver o que é mais vantajoso. Por quê? Porque ele trabalha, o carro forte, ele não tem janela. Não sei se agora ele tem. Eles colocam, os mais modernos têm ar-condicionado e tal, ele não tem janela. Então, é um ambiente hostil que fica ali o trabalhador. Eu não sei se tem ar-condicionado. E eu lembro que eu trabalhei para uma empresa, fui advogada da Prosegur, e eles pediam os dois adicionais, e recebiam, porque o trabalho era considerado também insalubre em razão da falta de ventilação, em razão às vezes, do próprio barulho, né? Então, assim, em razão dos decibéis que eles tinham que ficar ouvindo rádio, e também é um trabalho que eles não têm parada, porque eles não podem, por exemplo, se eles vão transportar dinheiro de uma cidade para outra, você não pode ver um carro forte parado no meio da estrada. Por quê? Porque é risco de assalto, é risco. Então, é um trabalho bem extenuante, é um trabalho bem, digamos, insalubre, né? De se considerar. Tá certo? Tem outros profissionais, por exemplo, o técnico de radiologia. Esse técnico de radiologia não é 30%, é 40%, porque o risco dele é muito grande, né? O risco dele de radiação né? Por mais que ele coloque aquele avental de chumbo, mesmo os profissionais de saúde, dentista, né? Dentista, que no próprio consultório ele está sempre ali trabalhando, ou se o dentista trabalha em alguma clínica ou alguma coisa, é devido o adicional, né? Agora, pode de novo, volto a ressaltar para vocês, pode acontecer da convenção coletiva fixar um outro percentual, né? De acordo com o artigo 611-A da CLT. Vocês abrem eu vou fazer a chamada. Se vocês puderem abrir Professora, Deixa eu entrar aqui. a Regiane queria fazer uma pergunta para a senhora. A Regiane. Pode perguntar, Regiane. Enquanto isso, abrindo aqui o livro de chamada. A pergunta. Oi, pode perguntar? Oi, pode perguntar, Regiane. Só fala um pouquinho mais alto que tá baixinho. Tá. Eu espero um pouquinho, então? Não, pode perguntar. Eu só estou entrando aqui no livro de chamada. Ah, tudo bem. Então, a pergunta era baseada no que o Walter perguntou, né? Sobre a redução de carga horária e salário, ela se estende para contratos que são, como é que chama lá? Os contratos de... Ai, esqueci Por o nome prazo agora. determinado? Não, contrato de estágio. Sendo estágio obrigatório ou não. Ele entra nessa categoria e a redução de benefício também não? Eu entendo que não. Não, Não, né? não. Pelo seguinte, eu até tinha visto alguns juristas defendendo pro contrato de estágio, mas eu entendo que não, pelo seguinte, porque que a medida provisória fala em empregados, o estagiário não é empregado, tá? Ele não é considerado empregado. E outra, o estagiário, ele recebe através de bolsa auxílio, é diferente, não é salário. Então, veja, a medida provisória, ela está falando de salário e está falando de empregados. Eu entendo que não é devido. O que o empregador pode fazer é cancelar o contrato de estágio, se ele quiser, né? Nesse caso. Agora, reduzir jornada e reduzir salário, não pode suspender contrato, não, ou não renovar o contrato. Digamos que esteja próximo da renovação, o empregador tem o direito de não renovar o contrato. Mas aplicar a medida provisória para o estagiário, eu entendo que não. Eu entendo que não Ainda assim que esses contratos são via a faculdade e CAA também,
enviado pelo CAA, né, no caso, essa Sim, redução, que intermedia, né, sim. entre o vínculo direto com a empresa, Uhum. ele, não, ele passa a ser um contrato que não é oneroso, ou a Não, pessoa, no caso... não, oneroso ele é, Sim, porque recebe a bolsa, né? Ele não é gratuito, né? sim. O estágio, nesse caso, que tem bolsa, porque existe estágio que não tem bolsa, né? O estágio, e nesse caso, ele é oneroso, mas ele não tem os requisitos da relação de emprego. Lembra que eu trouxe para vocês os requisitos, Sim. que seria subordinação, seria onerosidade, habitualidade. Ele é um contrato especial, porque ele é regido através da instituição de ensino, juntamente com a unidade que concede o estágio, né? Unidade concedente, e é previsto bolsa auxílio, e ele visa o aprendizado. Não pode ser, ele tem jornada de 6 horas, né? Então, ele tem uma característica toda especial, e ele tem que estar voltado para o aprendizado. Ele não pode ser desvirtuado como uma condição de trabalho. Então, você não pode pegar o estagiário e fazer com que ele execute a mesma atividade de um profissional registrado, né? Aí ele vai ter direito ao vínculo de emprego. Então, por isso essa diferenciação. Como ele não é tratado como empregado, então ele não tem carteira assinada, ele não recebe férias, ele não tem todo o 13º. Então, todos esses direitos previstos na CLT não são extensivas ao estagiário. Então, não é justo que ele agora seja aplicado a condição de empregado na aplicação dessa medida provisória. Entendi. E aí, nesse caso, a pessoa, o CAA mandou contrato, né, vinculado com a faculdade, pedindo para que ele assinasse o termo, né, o contrato, autorizando essa redução. Nesse caso, o que orienta a fazer, assinar ou não assinar? Na verdade, ele vai poder questionar isso futuramente na justiça. Se ele quiser manter o estágio, ele assina. Se ele não assinar, pode o empregador, no caso dele, que não é empregador, mas enfim, rescindir o contrato. Pode determinar a rescisão antecipada do contrato, né? Sim, ele pode assinar, mas também depois pedir para... Pode. Né, O fato dele assinar não quer dizer, obviamente, que ele concordou com aquilo. Até porque a legislação não abriga o estagiário, né? Agora, essa é a doutora Vólia Bolfin, eu assisti uma live dela, ela entende que é cabível para o estagiário também, que isso é extensivo. Eu entendo que não. Agora, é aquilo que eu falei para vocês, como não existe uma regra taxativa, né, e é por medida provisória, veja, uma situação muito frágil, né? Então, sempre vai ter um que vai defender de um lado e vai defender do outro. Eu entendo que a medida provisória, ela foi extensiva aos empregados, aos estagiários não. E outra situação que eu acho das empresas muito complicada é assim, vejam as montadoras, o que as montadoras estão fazendo? Reduzindo os salários, já falei, acho que isso na aula passada, reduzindo os salários dos cargos mais elevados, porque esses vão causar um impacto econômico na empresa maior, né? O impacto salarial de você reduzir 30% de um alto executivo que ganha 25 mil por mês é diferente de você reduzir um contrato de estágio que ele ganha uma bolsa auxílio de um salário mínimo. E ele vai ganhar, digamos, uma redução em cima disso. O quanto a empresa vai economizar? Muito pouco, né? Pois é. Então, é um argumento também a se levar, porque tirar os pequenos só gera prejuízo de tudo que é lado, né? E não resolve o problema. E não resolve. Então, ele abre uma prerrogativa, se no caso ele for cobrar lá, pode discutir. O contrato, vínculo direto, daí no caso seria, né, o Sim, vínculo.
Que, inclusive, Entendi. ele estava sendo tratado como empregado, tanto que entrou na mesma. Na Eu mesma. defenderia assim, dessa forma. Ah, tá. Muito obrigado, prof. Imagina. Vamos fazer a chamada, gente? Abram aí o microfone de vocês. A chamada. Se eu estiver falando baixo, me avisem, tá? Adriane, Amanda, Presente. Bruna, Presente. Bruno Henrique, César, Presente. Daniele, David, Presente. Dylan, Presente. Eduardo tá aí. Presente. Eunice, Presente. Gabriele, Jefferson, Presente. Jonathan, Henry. Prof, a Gabi, eu achei que você tinha falado outro nome. Tô assistindo a aula. Ah, tá bom, Gabriel. Travando. Kendry, Presente. Larissa, Lucas, Márcia, Presente. Diana. Você não escutou, ela tá aí. Mariana, Michele. Presente. Quem disse presente agora? Michele. Tá. A Milena, Presente. Nicole. Oi, Rejane. professora. Presente. Oi, quem tá falando? Ai, agora deu. Mariana, é que meu fone não tá Não, funcionando. Mariana, eu te dei presença, eu vi que você tava. Tá? Eu tô aqui. Tá. Dani, Ruchelo. Presente. Isso. Tatiane. Luane. Presente. Walter. Presente, professora. Vitor. Presente. William. Presente. Professora. Tem alguém que não Professora. falei, gente? Tem alguém que eu não falei o nome? Ah, falar do intervalo do 384. Posso falar. Eu vou chegar lá. É que, na verdade, como eu estou tratando os adicionais, né, eu não trouxe o intervalo do 384, mas posso tratar. O intervalo... Posso voltar na aula lá, gente? Tem mais alguma dúvida da chamada? Quem? Eu tô aqui presente, é o Jonathan. Ah, Jonathan, acho que eu não te dei falta, Jonathan. Eu mandei no chat ali, não sei se a professora viu. Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguém? O 384, ele teve o intervalo da mulher, né? O intervalo de 15 minutos, em caso de extrapolamento da jornada, né? Caso se realizem horas extras, tá? Esse intervalo da mulher, até a reforma trabalhista, ele estava sendo amplamente utilizado, mas até tinha-se uma discussão se para os homens também, pelo princípio da isonomia, se era devido. Eu sempre entendi que não. Não me recordo de julgados nesse sentido, que estendeu aos homens,
mas sim é uma prerrogativa da mulher desse intervalo das horas ininterruptas, né? Então, estava sendo deferido e entendido como devido para todas as categorias, inclusive algumas ações coletivas movidas contra grandes empresas, os bancos, por exemplo, a Caixa Econômica é uma, que tinham várias ações versando sobre o artigo 384, só que havia uma grande discussão da inconstitucionalidade desse artigo, né, principalmente em razão do princípio da isonomia, né, e que se ele deveria ser aplicado ou não. Outra questão também é com relação à limitação de que só seria devido caso as horas extras, tem uma OJ do nosso tribunal aqui, caso as horas extraordinárias extrapolassem mais do que 30 minutos. Porque assim, ó, o que acontece? Se fossem só pequeninhas horas extras, poucas horas extras, aí não seja o pagamento desses 15 minutos, né, de intervalo. Então, agora, o que aconteceu? Com a alteração da CLT, foi retirado esse artigo. O 384, ele perdeu a vigência. Então, se a gente for olhar lá na CLT, né, com relação a esse artigo, ele foi revogado. Ele foi revogado. Então, para as reclamações trabalhistas posteriores a novembro de 2017, já não se está pleiteando esse direito do artigo 384. E antes era uma discussão, como eu falei para vocês, do intervalo intrajornada, que tinha a súmula 437, o 384 também era considerado como uma causa ganha. Então, bastava ser mulher e bastava comprovar de que houve extrapolamento de jornada, eram deferidos os 15 minutos. Deixa eu vocês o anterior aqui, porque na minha CLT ele já aparece revogado. Deixa eu puxar aqui o texto só para vocês terem uma noção. Então, assim, ó, em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário de trabalho. Então, esse período extraordinário de trabalho que foi delimitado pela jurisprudência, que teria que extrapolar pelo menos 30 minutos. Teria que ser além dos 30 minutos, né? Então, assim, o TST, ele já tinha sacramentado essa questão do 384 como devido, né? Considerando como constitucional e recepcionado, inclusive, pela própria Constituição, que não havia conflito constitucional na aplicação desse intervalo da mulher, né? Mas agora ele caiu por terra. Então, as ações, veja, ajuizadas, elas podem ser ajuizadas a partir de novembro de 2017, mas que o trabalhador, os últimos 5 anos do contrato de trabalho, peguem a lei antiga, pode ser aplicado. Agora, se ele já trabalhou, digamos, foi demitido em 2018, 2019, a partir de novembro de 2019, passou o contrato de trabalho dele estar sendo regulado pela CLT nova. Então, aquela mulher que tinha direito aos 15 minutos de intervalo, né, ela não vai mais ter esse direito a partir de novembro de 2017. Então, pode ser que, digamos, no cálculo trabalhista dela, ela vai ganhar até novembro de 2017. A partir de então, ela não ganha, porque daí já está vigente a outra lei.
Então, em razão disso, que houve essa... Amanda? Respondi a questão aí que ela me perguntou. Mais alguma pergunta aqui que eu não tenha visto, gente? Mais alguma Entendi, pergunta? professora, obrigada. Ah, tá, você colocou, ó, eu sei que ele não foi recebido pela Constituição Federal, mas vejo pedidos sobre isso. Então, Amanda, você que trabalha na Caixa, né? Tem alguns advogados que ainda mantiveram esse pedido, mas ele está revogado. Então, é aquilo que eu te falei, a ação ajuizada, mas por que existe o pedido, Amanda? Porque ela retroage a ação. Então, tem um período que a empregada trabalhou, né? A mulher trabalhou e estava vigente, o 384, né? Então, esse período ela tem direito, ela não vai ter direito a partir da vigência da CLT nova. Tá? Entendi, obrigada. Deixa eu ver quem mais, eu acho que é isso. Tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho, a gente já está quase 8 horas, falar um pouquinho para vocês sobre o adicional de transferência. Tá? O adicional de transferência é previsto no 459 da CLT, né? Ele é devido quando tem alteração, né? Alteração de domicílio. Tem juízes que entendem que até alteração de residência também seria devido, mas o correto é alteração do domicílio, quando o empregado é transferido, né? Ele é contratado para trabalhar numa localidade e é transferido para trabalhar em outra. Existem os critérios para transferência, né? Então, assim, requisitos para aquisição desse adicional de transferência, quais seriam? A transferência ser provisória, não ser definitiva, porque se o empregado se muda com a família e ele resolve ir morar em outra cidade e muda todo essa transferência e fica até o final do contrato, ou 2, 3, 4 anos, 2 anos é ainda considerada provisória, mas digamos que ele fica um longo período, ela é considerada como transferência definitiva. Aí ilide o pagamento desse adicional, tá? Agora, quando tem a mudança de localidade, né? Tem que mudar de localidade, não adianta, por exemplo, tem alguns casos que eu já vi de pedirem adicional de transferência da pessoa para uma cidade, por exemplo, de Ponta Grossa para Castro. Só que a pessoa continuou residindo em Ponta Grossa. Ela vai todo dia e volta, ou de Cascavel para Toledo, né? Ela vai e volta. Aí essa transferência não é devida, porque ele não se mudou, né? É só Tem que ser de estado, né, professor? Hã? Tem que ser de estado, né? Na verdade, não necessariamente de estado, porque veja, se eu estou trabalhando em Curitiba, eu posso ser transferida para Maringá, por exemplo, definitivamente. Ou posso ser provisoriamente. Se for provisoriamente, eu tenho direito ao adicional. E está dentro do estado, né? Mas eu teve essa mudança de domicílio, né? O meu domicílio não é mais Curitiba, meu domicílio agora é Maringá, né? Então, eu tenho direito. E por real necessidade de serviço. Por que existe também essa situação? Porque nos casos em que o empregado requer, é a pedido, né? É a pedido, aí também, digamos que seja uma conveniência do empregado, o empregado, a esposa foi transferida para Maringá. E aí o empregado chega para o patrão e diz assim, olha, eu quero trabalhar na Caixa Econômica lá de Maringá, que minha esposa, o emprego dela foi... Aí ele pediu, aí não é devido o adicional de transferência. Existem algumas outras situações que às vezes são colocadas como exercício de cargo de confiança, mas ele não não elide o pagamento do adicional, né? Por exemplo, a pessoa exerce um cargo de confiança, ela vai exercer um cargo de gerente de agência lá em Maringá.
Só isso isoladamente não elide o pagamento do adicional. Esses bancos, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, o adicional de transferência, às vezes, fica condicionado à promoção, né? E a pessoa se habilita para o cargo, né? Então, isso pode ser entendido como um pedido. A Amanda deve saber bem disso, porque eles se habilitam para aquele cargo, né? Então, eles fazem, às vezes, concurso interno, e aí esse concurso ele prevê vagas em outra localidade. Então, o empregado ele está ciente de que ele ia alterar e que aquilo foi digamos, uma liberalidade dele, ele que quis, né? Aquela promoção e tal. Então, Professor, e no caso daquela cidade mais remota? Hã? No caso daquelas cidades mais remotas, mais longe, assim, influencia bastante nisso aí ou não tem nada a ver, assim? Não. Veja, o adicional é devido dentro da região, a gente diz por cidade, localidade. Então, o que a gente entende por localidade? A gente entende por localidade segundo a mudança de domicílio. Você tem que mudar de domicílio, né? Veja, a localidade até é utilizado esse critério com base na súmula 6 da equiparação salarial, e ela trata, súmula 6, ela trata do critério de localidade. Então, vamos ver lá como é que ele prevê. Quer ver, ó? O item 9 da súmula, não é o 10, não é o 9, é o 10. O critério, o conceito de mesma localidade, que se refere ao 461, refere-se ao mesmo município ou a municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana. Então, assim, município distinto. Veja, é aquilo que eu falei para vocês. Você pode pedir um adicional de transferência, mas se o adicional de transferência, eu moro em Curitiba, e aí fui transferido, por exemplo, para Araucária, não necessariamente eu mudei meu domicílio para Araucária. Se ele comprovar que mudou o domicílio total para Araucária, aí pode-se considerar como devido o adicional. Mas, se ele vai e vem, aí não teve alteração do domicílio, então esse critério de localidade seria município ou região metropolitana, tá? Desde que tenha a mudança de domicílio. Esse é essencial. Assim, não, é porque eu estava sugerindo, digamos que lá pro Acre, eu trabalhar lá pro Acre, lá, eu não ia ser remunerado a mais do que o próprio salário? É isso que eu quero dizer, professor. Sim, 25%. Por ser distante, ter, sabe, todas as dificuldades e tudo mais. Sim, era isso. Mas veja, Eduardo, independente de você ir para o Acre ou você ir para São Paulo, no adicional mesmo, ele não é maior por você ir para o Acre, porque é mais longe, entendeu? Ele é fixado sim, entendi em 469, tá? Entendi. Uhum. Então, e tem que ter essa mudança de localidade. Veja, existe essa questão da provisoriedade do adicional, dele ser provisório ou dele ser definitivo, tem uma OJ, uma orientação jurisprudencial, ST, que fala que o critério que define se é devido ou não o adicional, o principal seria essa questão da definitividade. E através da definitividade é que você se basila se é devido ou não o adicional, tá? Então, qual que é o critério de definitividade? Quanto que é considerado uma definitividade? 2 anos, 4 anos, 5 anos? Veja, o TST, ele tem entendido, com base nessa OJ, que a definitividade ela é considerada a partir de 3 anos. A partir de 3 anos. Que 2 anos ainda pode ser considerada como provisória, porque ele pode ser transferido novamente. Agora, 3 anos já é um critério, mas também
O que o TST tem analisado e alterou um pouquinho o entendimento deles, não somente baseado nessa questão de quantos anos o empregado ficou fora, morando fora, se mudou com o domicílio, se não mudou, mas se ocorreram sucessivas mudanças. Veja, essa sucessividade de mudanças, o Tribunal do TST começou a considerar como um elemento autorizador do pagamento do adicional. Porque, veja, o empregado, se ele foi contratado para trabalhar em Curitiba, dali a 1 ano foi transferido para trabalhar em Maringá. Dali a 2 anos foi transferido para trabalhar em São Paulo. Dali a 3 anos foi transferido para trabalhar no Mato Grosso. Dali a 2 anos foi transferido, sabe? Então, isso gera uma sucessividade de transferências que, por si só, elas já correspondem a uma provisoriedade, independente do período em que se ficou. Se foi de 3 anos, às vezes foi um período até mais longo, mas teve uma outra transferência posterior, né? E o que o empregador defende? Ele defende a aplicação dessa OJ 113, e ela diz o seguinte, que uma transferência de 3 anos, ela só pode ser definitiva, e daí não é devido o pagamento do adicional. Por isso que as questões que a gente traz aqui, a gente aprende a doutrina, que é devido, é muito bonitinho lá no 469, se você for ler, né, o adicional de transferência corresponde a 25% do salário base do empregado. Está previsto lá quando houver alteração de domicílio. Mas, não necessariamente, ele é sempre pago e não necessariamente a interpretação está ali na lei, né? Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, que nem na minha cidade lá, eles fizeram uma usina, né? Aí Sim. eles ficaram, se não me engano, uns 5 anos lá, mexendo nessa usina. Aí eles recebem esse auxílio aí, porque eles trabalharam, levaram família e tudo mais. E depois que concluíram essa obra, eles foram para outras cidades. Uhum. Eles recebem esse auxílio de 25% também? Ou não? Devem receber. Devem receber esse adicional. Apesar de que teria que ver, e essas cidades são cidades próximas, como é que acontece? Não é muito próximo não, professor. Longe. Então recebe. Não é essa questão de morar numa, sabe, ir pertinho assim, né? Uhum. Então o correto é pagar o adicional, né? Entendi, então. Com mudança de domicílio, né? O correto é pagar o adicional. Então, gente, bom, já são 8h10. Eu já vou encerrando aqui. Ficou ainda para eu falar para vocês sobre os prêmios e sobre ajuda de custo e diárias de viagens. Eu já dei uma pincelada para vocês nas diárias e que são verbas indenizatórias, não tem natureza salarial. Mais especificamente, eu acho importante a gente tratar também desses prêmios e daí na próxima aula a gente traz isso aí para vocês. Combinado, gente? Combinado. Tá certo? Então, boa noite para vocês. Eu vou passar o link lá. Quem quiser assistir, assista. Lá no YouTube. É bem interessante a palestra dos professores lá, a live, bem legal. Então tá, professora. Boa noite, bom final de semana para a senhora. Boa noite para vocês, tudo de bom, bom final de semana, gente. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Bom feriado. Professora, boa noite, bom feriado. Igualmente, boa noite para vocês.